Olá, galera, estamos em mais um Tipo Neuro, assim, hoje é Tipo Neuro e olha só, com um grande convidado, José Armando de Farias, advogado. Ele vai trazer uma especialidade fantástica que ele atua e com certeza a gente já conversou em off aqui, ele tem histórias fantásticas. Não, e só lembrando que a Ana também não pôde estar presente aqui, vamos né? Só que por problemas particulares, mas no próximo ela estará também. Isso, no próximo ela estará. Mas vamos deixar o nosso grande amigo José aí se apresentar a galera aí e sinta-se à vontade. Você sabe, Tipo Neuro, a casa é a sua. Tá bom, muito obrigado. É um prazer ser recebido por vocês. Adorei o lugar, a produtora, faz um trabalho incrível, de qualidade. Eu vi algumas coisas anteriormente para saber para quem era. Vocês são muito abertos. Eu gosto de pessoas que têm um olhar mais aberto para o mundo. Para discutir posições políticas, religiosas, né, trazer novos convidados, eu achei isso bacana. Trouxe de militar a pessoa religiosa, eu achei muito incrível isso, porque sempre é muito segmentado. Isso, tem linhas segmentadas, Sim, né? É verdade. E eu estava conversando com eles, que eu sou advogado, trabalho com direito de família, e vindo das empresas de recursos humanos, eu comecei em RH com 14 anos, e 30 anos depois quis ser advogado, falei, eu quero ser advogado. Por que advogado? Por que você escolheu a advocacia? Então, como eu comecei com 14 anos a trabalhar em RH mesmo, em DP tal, em metalúrgica tal, o que aconteceu? Depois fui para uma multinacional alemã. Nesse processo, eu estava com 23, 24 anos, e eu percebi que o mercado de trabalho estava entrando numa elitização muito grande. E para você fazer carreira de diretoria, principalmente depois do neoliberalismo da década de 90, com o processo de terceirização, quarteirização, você começou a gerar empregos estruturais, depois entra as tecnologias, e eu me especializei em tecnologia de RH. Então, eu era o cara que fazia entre o meio do RH, o técnico, com o pessoal de banco de dados de TI. Então, eu falava uma linguagem mais acessível para eles, para melhorar os programas e tal. E eu percebi que dentro das empresas você começou a gerar uma forte pressão, principalmente com programas de metas, tal. As pessoas começaram a ficar doentes, elas trabalhavam 10, 12 horas, elas tinham as questões remotas, estavam entrando, então elas estavam ficando sem vida. E eu percebi que os cargos de chefia, ficou tipo o pessoal por indicação, e começou a aparecer os puxa-sacos, né? Então, e aí eu falava assim, eu não tenho saco pra ficar puxando o saco daquilo, eu sou um técnico. Bajulando. Bajulando pra ter uma carreira, ser gerente, diretor. Tem naqueles jantares que você vai fazer o que lá naquele lugar, entende? Então, eu tinha um filho pequeno, e eu falei, não, eu percebi que dentro disso eu queria ajudar pessoas, e o direito era o único que poderia me abrir mais campos, então eu queria ser advogado mesmo. E aí eu casei, tive filhos, depois, quando meu filho estava com 1 ano, eu fui fazer faculdade, e aos 30 anos eu me formo, e aí eu começo a advogar, e o direito de família, aconteceu na minha vida, eu fui fazer pós em previdência, estudar política externa, um monte de outras coisas, mas sempre começava a aparecer casos de família. E no meu processo de separação, foi um processo bem difícil, porque eu não entendia porque tinha acabado aquela relação bacana que eu tinha. E aí fui fazer terapia e descobri que realmente não dava mais. E eu falei, eu quero ser um advogado que ajude pessoas. Não que olhar só pelo direito dos bens e tal, mas também falar assim, olha, acho que você está com uma crise de ansiedade, você precisa procurar um psicólogo. Acho que você está com um problema disso. Então, porque no processo de separação, você começa a um pouco destruir o seu castelo que você forma, né? Sim, ele afeta o psicológico, do casal. E aí você vai destruindo certas coisas para construir alguma coisa. Eu falei, eu quero fazer isso, né? E junto com uma psicóloga, a gente criou o chamado Advocacia Afetiva. É uma mulher, a Betânia, uma mulher de uma psicóloga e um advogado. Principalmente como eu trabalho com relações abusivas,
sempre a partir de mulheres, então, e eu tenho que falar de coisas muito íntimas, então isso ajuda, porque a mulher se sente mais confiante. Sim, sim, como um olhar psicológico, a gente fala que é a terapia do abraço, de acolher e tal. Depois a gente vai falar de direitos e outras coisas. É interessante, né? Porque ele abraça mesmo, né? De uma forma... Diferente daquela questão seca jurídica, que a gente teme, né? Eu brinco, as pessoas falam, onde é o seu escritório? Eu falo, olha, eu tenho em alguns lugares. Quando eu marcava no escritório, as pessoas não iam. Não? Algumas iam, outras não. Como você vai falar para um doente que está com câncer e você não quer mexer naquilo, você marca o médico e não vai, por medo de saber. Então, essa pessoa sofreu violência psicológica, ou sofre humilhação, ou sofre algum tipo de falar, ó, se você for no advogado, eu tiro o filho de você. Então, ela não quer mexer nisso. Então, eles marcam e separa. Aí eu falei, vou marcar num lugar. Então, dependendo do lugar, eu marco em cafés, em restaurantes, em museus. Se a pessoa gosta de arte, eu marco no MAC, eu marco no Itaú Cultural, para ver uma exposição. E aí isso vai... Vamos lá tomar um café e bater um papo. Ou na Starbucks. Depende do quebra essa informalidade e você se sente mais afetivo. Eu gosto de fazer tal coisa. Então, eu já atendi até pessoas em parque, porque a pessoa gosta de natureza. Eu não tenho problema, porque eu tenho lugares que tem mesa e tal, e dá pra você. Então, é tipo acolher a pessoa mesmo, para ela se sentir acolhida, para poder falar. E uma outra questão, quando você fala de dano psicológico, os advogados não sabem lidar muito bem com isso. Então você falava assim, algumas clientes chegavam e falavam assim, Armando, você me entendeu. Eu fui lá no advogado e ele falou, não, seu marido te xinga, briga com você, é normal, também brigo com a minha mulher. E aí, dependendo do tipo de briga ou do tipo de violência, de xingo, isso vai destruindo a capacidade emocional da pessoa e vai criando danos. Então, o que acontece? Mas, como é que eu consigo provar isso na justiça? Só com laudos psicológicos. Então, a Betânia é minha assistente técnica judicial. Então, ela é psicóloga e ela também tem... E aí, ela precisa fazer um laudo. Aí, eu mando a pessoa para terapia ou para... Se a pessoa está em depressão, para psiquiatria, então, junto com o psiquiatra. É multifuncional. Então, tem psicólogo. Com laudos, ela faz um laudo, 10, 12 folhas explicando tudo. E aí a gente entra pedindo dano moral, muitas vezes dano material, a pessoa abandonou o trabalho, abandonou a vida. Isso acontece muito nas relações abusivas, entendeu? Onde o marido começa a tirar ela de perto da família, do trabalho, não vai trabalhar porque esses homens querem... Destrói o eixo, né? Ela destrói a pessoa para que ele fique, o abusivo, o abusador, ele começa a tirar a liberdade dela, né? Porque ele se sente... ela trabalha num lugar, aí tem outros homens. Esses homens, você vai sair com eles. Então começa a entrar... minar essa... e aí ela começa, não, tá bom, você vem trabalhar só em casa, fica em casa. Então ele vai destruindo, e aí eu pego essa mulher que eu preciso até, como eu vim de RH e a Tânia também, a gente aplica testes para saber que faculdade ela vai fazer, que área que ela pode fazer, né, testes sérios da psicologia para fazer. 10 de adolescentes, muitas vezes o filho está com algum problema de escolher uma faculdade ou uma profissão. E você tem testes, principalmente o junguiano e outros testes que fala assim, ó, vai para tal lugar porque a sua personalidade tem facilidade. Vai para lá. Entendeu? Então, a gente usa todas essas ferramentas. Entendeu? É muito interessante, muito interessante. Você acha, então, já como a sua especialidade, você acha que hoje em dia, como estamos enfrentando um momento, até mesmo a pandemia, a gente sabe que a pandemia também, ela fragilizou demais as pessoas, mas você acha que hoje essa questão psicológica, ela tende a minar a linha da família, a linha de... Quando esse momento de se separar, ele tende a prejudicar ainda mais uma separação que poderia ser simples, poderia ser... Então, vamos lá, eu dei uma entrevista para a Assembleia Legislativa e acho que em agosto do ano passado, tipo, logo no auge da pandemia, o pessoal e eles queriam saber de divórcio. Eu falo, olha, a pandemia, ela separou mais ou não? Não, porque assim, os meus estudos, quando eu fui estudar aquela cidade chinesa, e teve os primeiros casos lá, que foi
eles fecharam uma cidade. Depois que resolveu o problema, foi o maior número de divórcios que aconteceu na China. Então teve uma explosão. E eu brinco lá, mas falo sério, né, brincando, eu falo assim, uma pandemia, essa geração, a última pandemia dessa gravidade foi em 1918, 19. Isso, foi no início, a espanhola, né? Foi no início, então, isso. A gente tem 100 anos ali que a gente não sabia muito bem o que era isso. E aí eu falo, as pessoas que vão separar, eu acho que é o que aconteceu na China, é um processo assim, estou preso dentro de casa com essa pessoa vai cuidar de mim? Se eu não confio nessa pessoa, eu não quero morrer do lado dessa pessoa. Entende? Que é a segurança. Casamento, teoricamente, a gente quer segurança. A gente fala paz e tranquilidade. Então, a gente busca isso no casamento, né? Então, e aí, quando as relações já não estão boas, e tem uma pandemia, você fala assim, e agora? Confio ou não confio? Aí, esse medo, e aí fala assim, eu tenho uma vida, vou morrer do lado desse cara e minha vida. Então, quando acaba a pandemia, ou melhora, começa a ter muitos divórcios. Ou se a relação está muito ruim e você tem uma relação de maridos violentos, que é a maioria, então aumentou muito o número de denúncia. Por quê? Porque você já tinha maridos violentos, mas ele saía para o futebol, trabalhava. Então, essa relação dava uma equilibrada. Mas quando você coloca essas pessoas junto o tempo inteiro, você começa a ter problemas de violência, que é o caso que aconteceu no Brasil. E no mundo inteiro, não foi só aqui. Sim, aumentou. Então eu acho que tem muito essa questão da psicologia interna. Do que eu quero da minha vida agora. Que acontece agora muito no final do ano. O que eu vou fazer para 2022? Quais são os meus planejamentos? Eu vou emagrecer a partir do dia 1º, eu vou mudar de trabalho. Então, só que você forçou as pessoas a pensar nelas, pensar nos filhos dela, o que vai ser, porque era um medo, o que vai acontecer depois. E aí eu falo também nessa mensagem, e eu falo assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque são relações muito frágeis ou que destruem o emprego. Então, destruição do emprego gera dependência econômica, tanto dela quanto dele. Sim. Então, o homem perdeu o emprego, agora a gasolina está R$7. Ele trabalhava de Uber, agora ela trabalha de enfermeira, quem está bancando é ela, porque o Uber não está dando. Muda. Então, virou uma dependência econômica. Então, como que eu vou sair de uma relação para ir para onde? Então pode ser que essas relações fiquem por causa da destruição do emprego e de como foi que a pandemia e os processos econômicos gerados influenciaram nesse momento da família. Estados Unidos, como os Estados Unidos ajudou a economia, diferentemente do Brasil, o modelo foi individual, mas os Estados Unidos teve um processo de reabilitação das empresas e um processo também do indivíduo. A economia lá está crescendo muito. Então, mas foram modelos. Na Europa foi um pouco diferente. O Brasil foi um pouco, acho que foi o pior modelo de como foi tratada combate, a vacina, você acha? tal. Mas isso é uma coisa para a gente aprender. Eu acho que ano que vem tem que pensar nisso e que modelo de país você tem. E afeta a família. Então, como que essa estrutura social de dependência tá? Então, eu acho que pós-pandemia, eu não acho que vai ter tanto divórcio, mas vai depender de como essas pessoas ficaram financeiramente, economicamente, para saber o que fazer. Porque assim, se tem uma casa, vou vender a casa e fazer o que a casa. Né? E o filho vai ficar onde? Então, e antigamente, quando o homem tinha trabalho, ele dava doava a casa familiar, os filhos, tal, e ia tomar outra mulher e tal. Mas com a precarização do trabalho, com o desemprego estrutural e com o alto desemprego, isso é mais difícil. 14%. Isso é mais difícil. Você acha que então... Ô Félix, só não te interrompendo, guarda tua pergunta para o próximo bloco. Próximo bloco. A gente vai pro intervalo aqui rapidinho Isso aí, e voltamos galera. já. É rapidinho, hein?
Aí, galera, voltemos do intervalo e agora eu vou concluir a minha dúvida aqui, porque me pintou uma dúvida aqui no momento crucial de intervalo. Mas a gente entende, né? Tinha que chamar o intervalo. Você acha que essa questão econômica, social, que o Brasil vem enfrentando graças a essa pandemia, lógico, como você até mencionou sabiamente, o mundo todo passou por esse problema. Só que cada país teve a sua forma de atuar contra esse problema, para até não torná-lo ainda mais insuportável. Você acha que o Brasil, a forma que ele atuou contra esse crescimento social de dificuldade no povo hoje, então a família se torna obrigatoriamente a ter que achar um meio de se reestruturar antes de levar de fato uma separação? Vamos se dizer assim? Tá, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco, que é complexo. Eu vou falar um pouco de Ballmer. Ballmer é um sociólogo europeu que criou a chamada teoria do mundo líquido. Então, e aí vou usar questões práticas. Eu acho que eu nasci na época errada. Porque eu gosto de casar, eu gosto de ter alguém, eu não gosto dessa coisa do ficar. E aí eu falo, olha, vamos tentar entender um pouco. A gente está vivendo o mundo líquido. O que é o mundo líquido do Bob? Esse conceito relações líquidas. Relações onde não tem nada muito que prende as pessoas. Então, se você pegar 30 anos, minha mãe casava, meu pai casava, morria junto. Exato. Então, eu entrava numa empresa e me aposentava com 30, 40 anos naquela empresa. São relações muito concretas. Sim, se aposentava na empresa, né? Não existe mais isso. Então, a precarização, a uberização do trabalho, o trabalho terciarizado, quarteirizado. Então, esse tipo de trabalho autônomo, a pejotização que aconteceu nas reformas trabalhistas do Temer e do Bolsonaro aqui, isso foi precarizando o trabalho de um jeito que as relações ficaram mais líquidas. Uma CLT que garantia algumas coisas, mas principalmente com isso você começa a ter aplicativos e tal, e as relações ficaram de trabalho líquidas. Então, tem emprego hoje, amanhã não. Eu peguei um Uber essa semana, fui arrumar meu carro e para atender uma cliente, e eu perguntei para ele, seu trabalho tá precário? Ele falou, não. Aí depois, no final, ele falou, é precário. E aí eu falei, tá, não, eu só tô entendendo porque senão a gente cria teorias diferente da prática. Exato. E aí eu falei assim para ele, ele vinha de uma empresa, parte de logística, e foi virar Uber já há 5 anos. E eu falei assim, quanto tempo você tem que trabalhar? De 12 a 14 horas por dia para ganhava lá. Então, essa pessoa, eu falei, mas se você ficar doente, eu recebo. Eu falei, mas... E aí eu fui criando coisas, não, mas se tivesse um desconto na Previdência para você ter um auxílio-doença por esse período que você ficou e tal. Mas as pessoas aqui têm esse olhar do empreendedorismo, que são empresários e tal, né? Então, o mundo líquido é um pouco do trabalho, essas relações onde não tem o chefe, essas coisas acontecem ou não. Nas relações humanas aconteceu isso também. Então, o ficar... Então, vamos tentar entender um modelo do McDonald's. Eu vou lá, como, daqui a meia hora eu tô com fome. A comida é uma coisa que antes era uma coisa importante, que estruturava a pessoa. É muito rápido. Eu chego lá, meia hora, em 10 minutos, muito menos, 1 minuto, tá tudo pronto. Até como você mencionou dessa questão família, né? Era todo mundo reunido na mesa, porque era o momento. E aí, com o neoliberalismo a partir da década de 80, principalmente no modelo da Margaret Thatcher, ela traz o mundo na década de 80 na Inglaterra e nos anos 2000 para o mundo. Isso. E aí, o que acontece? As relações também ficaram líquidas. É do ficar junto. Então, eu preciso experimentar. Então, mesmo as relações copiaram o modelo do mercado. Olha aí, que interessantíssimo. Então, é isso que o Ballmer vai falar. O que o Ballmer vai falar é o seguinte, olha, o mais importante hoje não é eu ser, é eu aparecer. Então, eu preciso da rede social. Quando teve uma revolta na cidades metropolitanas de Paris, teve as revoltas,
E aí que começaram a queimar carros e tal. E o Balmer foi estudar. E aí quando via nas lojas que estavam invadidas, qual que era o maior número de carregador de celular? Era celulares e fiozinho de celular. Porque as pessoas queriam estar conectadas ao mundo. Então, ela não tinha trabalho, ela era filha de imigrante, estava desempregada, mas ela precisa estar aparecendo. Então, nas redes sociais, o Balmer fala assim, quantos amigos você tem? Ela falou, tenho 5.000 amigos no Facebook. Eu falei, olha, eu consegui 2 na vida. Então, o conceito de amigo é muito líquido. É verdade. Então, as relações estão muito líquidas. Olha então, que interessante isso. Entender a sociedade pelas relações é importante, porque não é que eu estou errado, é que a sociedade mudou e ela se tornou como está a economia. Então ela se torna maleável quanto a isso. As coisas não são muito concretas. Né? E o mais importante hoje é você aparecer no Instagram, ter o seu Facebook. Então se você não está nesse mundo, você não existe. E agora a gente falou que a partir de 6 anos, a gente falou que a maioria, quase 100% das conferências de trabalho vai ser pelo metaverso. Esse universo dentro de um universo. Então, agora a gente está indo para um outro lugar, que é fugir da sociedade, e o trabalho está entrando nesse lugar. Agora tem um escritório americano que comprou lá numa rede lá dessas de metaverso, colocou lá o advogado com o seu com os bichinhos. Então, esse metaverso, a criptomoeda, isso vai ser o futuro. Então, parece que a gente vai vivendo um outro, vai vivendo um outro mundo. Eu postei até no meu Instagram, chamado Advogado Armando, casaram no metaverso, um casal lá nos Estados Unidos. Fizeram os bonequinhos dele e casaram no metaverso. Então, isso lá já eles são casados. E já são casados. Então, provavelmente os Estados Unidos aceita qualquer tipo de casamento. Sim. As nossas regras. Mas na família. Imagina quando eles forem se separar. Aí vai precisar ir lá no advogado, o cara já tá lá. Então, isso é a realidade, é o mundo que tá indo. Você vai ter um óculos, você vai entrar, então você não precisa pôr botox, você não tá velho, você cria o seu bonequinho. Então, a sociedade está indo cada dia mais por uma coisa virtual e líquida. Onde não é concreto. Cara, olha que... Nossa, eu tô adorando essa conversa, porque realmente ela é super interessante, porque ela faz o cara imaginar que realmente estamos a caminho de um mundo que não é palpável. E eu achei que o único multiverso que teria era o do Homem-Aranha da Marvel, né? Não, pelo jeito, nós estamos entrando nessa vibe na realidade, né? Estamos nessa. Tá, eu acho que a Nix, então, tá no caminho certo, né? Verdade, dia 19, o multiverso da Nix vai ser apresentado para vocês. Então aí o doutor já tá até nos preparando para esse multiverso, porque é super interessante. Você acredita que hoje um casal jovem que se conhecesse e se gosta, eles conseguem mudar essa linha de raciocínio? Ou um exemplo, você acredita que hoje, se ele casar esses jovens, você vê eles 30 anos casados? Então, aí eu vou... É possível? Sim, eu acho que assim, eu acho que essa geração, acho que a gente vai ter dois problemas, mas também coisas boas. Eu acho que tudo que você tem de ruim também tem de bom. Eu acho que a sociedade vai ficando madura para tentar lidar com algumas coisas. Eu acho que assim, essa coisa do ficar eu acho que é bacana. Por quê? Porque você fica, e aí é bom experimentar, saber se tem química, saber se tem um pouco de afinidades, né? Então, mesmo essas relações de ficar junto uns 6 meses para testar, eu acho que é bom também. Vamos ficar junto? Vamos morar junto para ver se a gente tem uma empatia? Por quê? Porque eu falo que a gente precisa buscar relações de boa qualidade. Verdade. Que é isso que não tem na sociedade. Por isso que ela é líquida, por isso que as relações, elas não são de boa qualidade. Então eu falo, 90% das relações, 100% das relações que existem no mundo, 90% eu falo que não é de boa qualidade. Então, eu falo que as relações de casamento é feito por interesses, muitas vezes por status, e meus filhos. Então, eu vou colocando um monte de coisas e fico empurrando com a barriga para ficar naquela relação. Sobra, que eu falo, 10%.
As 10% eu acredito que é de boa. Bom, galera, o papo tá muito bom, Tá. só que o programa agora chegou ao fim. Chegou ao fim. chegou Cara, ao olha fim. só, o programa tá... Eu vou passar a palavra pro nosso amigo aí, pra ele deixar os contatos dele, pra galera que esteja assistindo aí, ó, você quer entrar em contato, você realmente viu que é uma especialização fantástica e é alguém que tenha como lhe ajudar realmente nessa área que até mesmo pelo suporte psicológico eu me impressionei, porque é algo que é necessário na família mesmo, quando vem um momento tão importante quanto realmente você então de fato viesse separar, ou uma questão séria como essa, ter alguém que realmente olhe por você como ser humano e realmente se preocupando. Passe todos os seus contatos aí pra nós aí. Tá bom. Meu Instagram é @advogadoarmando tudo junto, só tem eu lá. Que eu fiz logo no começo do Instagram, acho que não tinha mais ninguém. E o meu WhatsApp é 11 98197 0007, que é o James Bond, né? Eu sou o 007. Essa é boa, hein? Boa. Vai aqui o James Bond aqui pra você ver aqui, pra não perder 0007, cara. Fechou, né? Então é isso, meu amigo. As nossas redes sociais vão estar passando aqui também. Lembrando que quem quiser ver ao vivo vai estar ali no YouTube também. Vai ter uma continuação desse papo, que esse papo não acaba agora. E então, agora vai isso. Vão estar nas nossas redes sociais aí, YouTube, Spotify, tudo que é lugar. Sim, galera, e assistam, hein, a continuação dessa matéria aqui, dessa entrevista, o nosso grande amigo, e realmente está sendo uma honra tê-lo em nosso programa aí. Você vai ver na íntegra no YouTube e agora com a participação do público, hein? Vai bombar, né, mano? É isso, então. É isso, até, galera. Até a próxima, hein?